Olá, está no ar o programa Catedral da Família no ar. Canal Promessas para abençoar você, queridos. Através dessa televisão abençoada, através da Catedral da Família, uma igreja que ama você, nós estamos chegando até você, no seu lar, na sua família, para te abençoar, querido, para mostrar a você que em tempo de pandemia, Deus está contigo. Olha, ouça agora uma palavra de Deus para você, para abençoar a sua vida nesses tempos difíceis. Ouça o que Deus tem a te alertar, a te orientar e a te proteger. O tema da nossa lição é confiança em tempo de aflição. Então eu creio que o Senhor tem algo bem concreto para falar ao meu coração e ao seu coração nesta manhã. Queridos, o tema da lição está embasado lá no Salmo de número 56, tá? Então, se você puder já deixar a sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 56, que nós estamos aqui numa escola a gente tem que ter o livro aberto, correto? Ainda mais uma escola tão especial como essa, e ainda mais ainda por ser um livro tão especial, que é a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus vivo. Então, se você puder, fique aí com a sua Bíblia no livro de Salmo, no Salmo 56 aberto. Nós estaremos compartilhando e vendo algumas considerações acerca desse assunto tão importante. Meus irmãos, o Salmo 56, ele é da autoria de Davi. E ele foi escrito tendo como base o contexto do episódio da fuga de Davi, que estava fugindo das garras do rei Saul, e ele vai se esconder, ele vai buscar refúgio, ele vai buscar proteção em um lugar que ele imaginou que seria o menos provável de Saul pegá-lo, que seria no território filisteu, lá na cidade de Gate. Então Davi, ele foge de Saul e vai buscar refúgio no território inimigo dele, no território dos filisteus. Então, este salmo é uma oração, é um cântico que Davi faz em meio a toda aquela turbulência que ele estava passando. E aí, daqui a pouco, nós vamos ver que não bastasse a fuga que ele tinha que fazer de Saul e de mais de 3.000 homens que Saul colocou exclusivamente para capturar e matar Davi, mas também uma série de conflitos emocionais que Davi estava passando também naquele momento. Queridos, falar de Davi é sempre muito bom, é um personagem que muito nos fala na palavra de Deus. Só a título de curiosidade aqui para a gente recapitular, Davi aparece 899 vezes na Bíblia. Em 899 versículos, Davi é citado. A palavra Davi significa amado. São 14 capítulos da Bíblia Sagrada que foram dedicados à vida de Abraão, 14 dedicados à vida de José, 11 capítulos na palavra de Deus dedicados para Jacó, 10 capítulos dedicados para Elias e para Davi. Há 66 capítulos no Antigo Testamento e mais 59 referências da sua vida no Novo Testamento. Então, Davi é sempre muito bom, é um personagem que nos contribui muito para o nosso crescimento espiritual. Gate, a cidade para a qual ele fugiu, era a maior cidade dos filisteus naquela época. E, por coincidência, ironias à parte, mas o gigante Golias, que não é tema da nossa lição aqui, mas o gigante Golias, o qual Davi derrotou naquela batalha entre os israelitas e os filisteus, era da cidade de Gate. Então, vocês imaginem que Davi vai buscar refúgio na cidade do gigante que ele havia destruído. Então, meus irmãos, entre Davi e Saul há muitas diferenças. Nós sabemos que Saul foi o primeiro rei, foi um rei que não foi Deus quem o elegeu,
mas Deus aceitou, permitiu que ele fosse entronado. Mas Davi vem então como sendo o segundo rei de Israel, este sim, sendo escolhido por Deus, porque o Senhor chega para Samuel e fala: chega, basta, Saul já deu, agora vou colocar um homem segundo o meu coração. Mas é importante eu fazer aqui rapidamente uma retrospectiva do contexto histórico, para a gente entender exatamente aonde que o Salmo 56 entra. Eu quero até deixar já a título de sugestão, como nós estamos aí estudando o livro de Salmos, eu queria estimular você, na sua leitura semanal, no tempo que você tiver em casa, leia o livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel conta toda essa trajetória do estabelecimento, da transposição do momento dos juízes para o momento dos reis na nação de Israel. Traz aquele momento de Samuel, dos filhos de Samuel, a entrada de Saul, de Davi e por aí vai. Eu tenho certeza absoluta que isso vai contribuir e engrandecer o seu conhecimento. Mas, queridos, no que compete aqui eu apenas registrar, eu quero só assim fazer uma passagem em 1 Samuel com vocês e dizer o seguinte, que lá em 1 Samuel 8, eu vou só fazer uma retrospectiva, lá no capítulo 8, os israelitas pedem um rei. Samuel governava como juiz, ele estava velho, estava idoso, e lá em 1 Samuel 8 a gente vê que eles foram desastrosos, eram maus, corruptos, aceitavam suborno e corrompiam e deturpavam o direito. Então vem lá no capítulo 9, capítulo 10 de 1 Samuel, o povo de Israel pedindo um rei, que até então Deus é quem governa, mas estamos sendo governados por homens maus, homens ímpios. Então, se for para ser assim desse jeito, nós queremos então um rei igual a todas essas nações. Então, lá em 1 Samuel 10, Saul, ele é eleito o rei de Israel, contra a vontade de Deus a princípio, mas depois Deus permitiu que ele fosse entronado, e Samuel, inclusive, ungiu Saul. No início era tudo bem, porque Saul, a palavra de Deus conta que ele travou grandes batalhas com o povo filisteu, e foi bem sucedido, porque até então o Espírito do Senhor se apossou, estava juntamente com Saul. O problema, meus irmãos, é que quando vem uma determinada batalha, descrita lá em 1 Samuel 17, Saul se torna totalmente impotente. Davi, lá em 1 Samuel 15, já havia sido ungido o rei de Israel, mas estava aguardando o momento para que aquele ato se consumasse. Então, em 1 Samuel 17, tem aquele episódio de Davi destruindo o gigante Golias. Pensem o seguinte, pastor Paulo, imagina um homem aí de 2,90 metros, usava uma couraça de escama de bronze, que só o que envolvia ele pesava 60 quilos. Já imaginou? Tendo que segurar 60 quilos aqui, ó, no peito? Aquilo era o que ele usava para lutar, fora a habilidade que ele tinha. A ponta da lança dele pesava 7 quilos e 200 gramas. Para a gente ter uma ideia, o tamanho do desafio que Davi enfrentou. Mas o foco da lição aqui não é isso. O que eu quero dizer é que lá em 1 Samuel 18, Davi vence a batalha, conquista um lugar especial no coração de Saul, e quando aqueles homens retornam da batalha e vão para os seus lares, Saul e todos aqueles que acompanhavam aquela comitiva são recepcionados pela população, pela comunidade, e as mulheres resolvem entoar um determinado cântico de saudação, que dizia assim: Saul feriu milhares, porém Davi dezenas de milhares. E aqui começa todo o problema, porque a palavra de Deus diz que o momento que Saul vê Davi sendo colocado em uma posição de destaque, 10 vezes maior por aquilo que ele seria,
aquilo faz nascer em Saul um sentimento de ódio, um sentimento de inveja, e a palavra de Deus ela é tão detalhista neste ponto, que diz que, a partir do momento que nasce em Saul aquele desejo de matar Davi, porque ele sentiu que o seu trono, a partir dali estaria ameaçado, a palavra de Deus detalha que o Espírito do Senhor deixa Saul, e um espírito imundo, um espírito do mal, começa a atormentar a vida daquele homem. A partir dali, meus irmãos, vamos olhar o lado de Davi. Davi não tinha intenção de ser rei, ele foi ungido, humildemente sabia que o seu momento chegaria, ele nada mais fez do que cumprir o que a sua intuição, do que a sua consciência assim o determinou fazer, que não foi de aceitar que nenhum filisteu afrontasse o nome do Deus que ele adorava, e ali, sem mais nem menos, ele se viu ali, naquele instante, sendo hostilizado pelo rei Saul, e muitas vezes tendo que fugir da presença do rei, porque se vocês forem ler lá ao longo da história, da trajetória, até que Davi resolve fugir definitivamente, abandonar a sua cidade, abandonar a sua esposa, para fugir de vez, por 2 vezes Saul empreita de violência, pega uma lança e tenta cravar Davi contra a parede, tentando matá-lo. Então, olhando o lado de Davi, Davi não compreendia o porquê daquele ódio, sendo que ele não tinha em seu coração desejo algum de destronar Saul. Então, meus irmãos, é neste contexto de fuga de Davi, essa perseguição terrível, implacável de Saul para com ele, é que o Salmo 56 ele foi escrito. Lá em 1 Samuel capítulo 21, do versículo 13 ao versículo 15, conta detalhadamente como que foi Davi chegando no território filisteu, na cidade de Gate, e diz a palavra de Deus, nós já lemos no início, mas nós vamos ler novamente aqui daqui a pouquinho, mas vocês vão ver que Davi ficou atemorizado, com muito medo do que poderia acontecer com ele ali no território filisteu. Se você for ler lá em 1 Samuel 21, você vai ver que Davi ficou tão atemorizado e que ele se fingiu de louco, e a palavra de Deus diz que ele chegou na cidade, ele arranhava as portas da cidade, e a Bíblia fala que escorria saliva sobre a barba, em outras palavras, ele babava. Ele se fingiu de louco ao ponto de babar, para que confundisse ali o rei, aqueles soldados ali, para que ele conseguisse fugir. E ele consegue. O rei acredita verdadeiramente que ele está louco, e ele então é colocado para fora da cidade, e ele vai então buscar esconderijo lá na caverna de Adulão. Mas, queridos, então agora eu quero convidar você, eu creio que agora nós já podemos ler o Salmo 56, com um pouquinho mais de entendimento acerca do contexto, e a gente precisa ler para extrair algumas considerações aí. Então eu convido você a me acompanhar na leitura, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim,
Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Então, este salmo, ele foi escrito neste contexto aí de Saul vivendo tudo isso que nós estamos vendo aqui. Queridos, o salmo de número 34, ele também revela este contexto que Davi estava vivendo. Só que o salmo 34, ele vai até um pouco mais além, que ele traz informações também acerca da libertação e da fuga de Davi. Mas então, o salmo 56, ele traz para nós aqui o sentimento, a oração que Davi expressou para com Deus diante deste momento. A lição, ela nos apresenta alguns contextos interessantes. O primeiro contexto que a lição nos aborda aí é exatamente este ponto do Cântico das Mulheres, como sendo algo crucial e que desencadeou toda esta situação do ódio e da ira de Saul para com Davi. Outra coisa que a lição também nos destaca, acerca do Salmo de número 56, diz respeito às ações dos inimigos de Davi. Se você for parar para olhar e observar aí, logo no versículo 1 do Salmo 56, a gente vê Davi exprimindo a sua angústia e dizendo para Deus que aquele tormento acontece diariamente. Ou seja, é algo constante, é algo permanente que assombrava Davi. E, além disto, mais de 3.000 homens procurando uma pessoa que se disse na Bíblia, num determinado momento, quando ele esteve com Saul, ele chega para Saul, na primeira vez que ele tem a oportunidade de matar o rei, ele fala para Saul o seguinte: meu rei, meu senhor, por que o senhor quer me matar? Por que o senhor quer matar um cão morto? Por que o senhor quer matar uma pulga? Olha o tanto que Davi se coloca em uma situação, em uma condição pequena diante do rei Saul, e ainda assim ele sofre tudo isso. Então essas ações dos inimigos de Davi, elas também são um destaque, queridos, porque não são ações meramente no plano material, mas são ações também, é um peso espiritual que Davi estava sentindo naquele momento. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim, meus irmãos, olha, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Ou seja, havia também sobre Davi um peso espiritual muito pesado, muito forte. E será que nós estamos vivendo hoje dias que tem estado sobre nós julgos pesados? Será que nós estamos vivendo algo na atualidade que nos remonta ao que Davi passou nesta circunstância aqui? Outra coisa que chama atenção, que a revista destaca, diz respeito a essa desproporcionalidade entre Davi e Saul. Por que essa desproporção? Porque o próprio Davi se considerou uma pulga, um cão morto, diante da potência e da força de Saul. Então, quando Davi faz essa oração do Salmo 56, ele se coloca em uma condição mais humilhante possível e deposita completamente a sua confiança no Senhor, esperando que não a justiça de Davi, mas a justiça de Deus fosse feita em favor dele. Vamos analisar aqui os dois lados? De um lado a gente tem Davi, que foi ungido rei de Israel, humilde, que sabia que a hora dele ia chegar, teve a oportunidade de matar, de eliminar da terra aquilo que estava querendo destruí-lo. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul em suas
empreitadas de fuga, e ainda assim, na segunda vez que ele teve essa oportunidade, que ele visita lá o acampamento de Saul, de madrugada com um companheiro, ele fala para os homens que estavam acompanhando o seguinte: não faça mal nenhum para com Saul, porque quem somos nós para tocar em um servo ungido do Senhor? Queridos, lá em 1 Samuel 26, versículo 10, Davi ele foi claro, dizendo o seguinte: olha, eu não vou matar Saul, eu não tenho direito de matar Saul. Saul está entregue nas mãos de Deus. Se Deus quiser matá-lo, bem. Se Deus permitir que a hora natural da morte dele chegue, tudo bem. Se ele tiver que morrer por doença, ele vai morrer. Ou se ele tiver que morrer em uma batalha, ele vai morrer. Mas eu não vou sujar as minhas mãos de sangue, e eu não vou ser acusado, não vou deixar de ser inocente. Agora, por outro lado, vamos ver Saul, um homem abençoado por Deus, que teve a oportunidade, tomado de ira, tomado de raiva, tomado de inveja, buscando uma coisa que muitos de nós fazemos nos dias de hoje. Sabe o que é? Justiça própria. E nós vamos falar sobre justiça própria daqui a pouquinho. Queridos, essa oração de Davi, ela tem alguns contornos aí, alguns destaques que eu quero destacar, eu quero reverberar aqui nesta manhã. A primeira coisa que eu quero reverberar para vocês nesta oração de Davi diz respeito à misericórdia. Se vocês forem observar aí na leitura do Salmo 56, Davi começa a sua oração pedindo e clamando por misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é o amor e a compaixão que Deus demonstra em relação ao pecador. Eu aqui não tenho condições nenhumas de falar sobre misericórdia, porque são muitas passagens que a gente poderia citar, e a misericórdia, ela se confunde com a própria essência de Deus, porque misericórdia, meus irmãos, é demonstração de amor, e amor é aquilo que exprime a principal essência de Deus. Então, todas as vezes que nós vemos a manifestação de Deus agir em face do homem, em face do pecador, ali nós encontramos uma ação de misericórdia. Mas o interessante é que Davi começa o seu texto clamando por misericórdia. Irmãos, e você sabia que nós também devemos ser pessoas que devemos praticar a misericórdia para com o próximo? A misericórdia é um atributo de Deus, mas é um atributo que Deus estabelece que nós também a pratiquemos aqui na terra. Sabe onde está escrito isso? Palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 7. Olha o que Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então olha que interessante, Jesus nos exortando, Jesus nos estimulando a sermos misericordiosos. O pedido de misericórdia feito por Davi expressa um momento de muito conflito que ele passava, meus irmãos. De um lado, aquele desespero todo, fugindo da morte, conflitos emocionais, uma angústia que não terminava. E eu te pergunto o seguinte: nós, nos dias de hoje, será que nós temos passado por algum tipo de provação que parece ser interminável? Você, faça essa auto-pergunta aí. Você tem passado por alguma coisa, alguma circunstância na sua vida hoje que parece não ter fim? Este salmo nos dá uma dica para nós sairmos de eventuais problemas e circunstâncias dessa natureza. A primeira dica que o salmo dá então para nós: clamar a Deus pela misericórdia dele. Como que nós clamamos a misericórdia de Deus? Reconhecemos que nós somos absolutamente dependentes do amor de Deus e pedindo que o Senhor entre com a sua intervenção naquilo que nós estivermos passando. Será que a sinceridade que Davi faz nesta oração, será que nós temos tido essa sinceridade em nossas orações? Porque nós sabemos que um dos atributos de Deus é a onisciência.
Mas Deus espera que nós abramos os nossos corações a Ele e externemos as nossas dificuldades, os nossos anseios, o nosso amor para com Ele, de forma absolutamente sincera. E é outra pergunta que eu desafio você a pensar nesta manhã. Será que as nossas orações têm sido sinceras, têm sido francas, ao ponto de Deus olhar para a nossa oração, sensibilizar e agir com misericórdia para conosco? Quando nós louvamos, nós expressamos agradecimento, nós expressamos gratidão para com Deus. E se tem algo que o Senhor admira, e isso é a palavra de Deus, quantos versículos no livro de Provérbios registram sobre isso? É a alegria que Deus tem quando Ele vê um coração grato, um coração que reconhece as bondades e as misericórdias que são diárias de Deus para em nossas vidas. Amém? Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Olha, eu queria fazer um convite muito especial para vocês. Que tal vocês conhecerem uma igreja que se preocupa com a família, que abençoa a família? Venha fazer parte você também. Querido, não desista. Em meio a tempestades, a tempos escuros, quando nada está contemplando os seus desejos, os seus propósitos, volte-se para Deus. Ele é maravilhoso e poderoso para alcançar você, te abençoar, te fortalecer. Pense nisto. Um forte abraço, até o próximo programa. Fique na paz do Senhor.